Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, antes de mais nada, aquele pedido que eu sempre faço aqui, para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixarem um like, deixarem um comentário, tá? Isso tudo é muito importante para mim. Bom, essa matéria é de 2017, mas acabou voltando à tona porque um rapaz postou no Twitter dizendo que não conhecia o caso e ficou assustado com o conteúdo. Bom, eu já conhecia a história e cheguei a falar sobre ela em outras mídias, mas nunca fiz um vídeo falando sobre isso, né? Embora eu já tenha falado sobre esse assunto em outros vídeos, não especificamente sobre essa matéria. E eu trago novamente o tema porque mostra que há um padrão quando se trata de pais de crianças trans. Lógico que há cuidado e preocupação, mas muitas vezes isso é fruto da homofobia dos pais. E esse caso do Anderson de Almeida, que na época tinha 43 anos, é autoexplicativo. Anderson é pai de Murilo, que depois passou a se chamar Carolina. Segundo Anderson, Murilo deu os primeiros sinais de que gostava do universo feminino aos 2 anos de idade, disse ele. Ele nasceu menina no corpo de um menino, ser transgênero nunca foi uma escolha. Anderson, o pai, no começo se mostrava agressivo e tinha vergonha por achar que o filho era gay. Na época, o empresário, que às vezes se referia ao filho como Murilo e outras vezes como Carol, contou os desafios da família, como foi a vida pós-transição de gênero, e segundo ele, ela se tornou a menina, né, a filha, se tornou uma criança mais feliz. Disse ele: eu e minha esposa notamos um comportamento diferente na Carol quando ela tinha 2 anos. Ela colocava fralda de pano na cabeça para fingir que tinha cabelo comprido, mas eu tirava e forçava ela a brincar de carrinho. Xingava, batia no meu filho, ele se escondia com medo. Eu xingava e batia nele quando ele tinha 3 anos. Ele corria e se escondia com medo. Eu me arrependo e me emociono porque sei que fui um pai mau para ele, né? Eu tratava bem os meus outros 2 filhos. Naquela época eu não compreendi o que estava acontecendo, sofri demais. Fui criado em uma família tradicional onde homem é homem, mulher é mulher. Eu não tinha amor, só tinha um rótulo que era assim: nasceu com pinto, é menino, nasceu com vagina, é menina. Eu não queria ter um filho em casa. Só depois eu aprendi que identidade de gênero não tem nada a ver com orientação sexual e que transgênero é a pessoa que não se identifica com o sexo e com o corpo com que nasceu. Minha esposa dizia que sentia no coração de mãe que Carol não era gay, que havia algo a mais e ela precisava descobrir. Sem informação, ela pesquisou na internet relatos de meninos que gostavam de roupas femininas. Minha mulher marcou uma consulta e iniciamos o tratamento com a equipe do psiquiatra Alexandre Saadé. Teve início o processo de transição da Carol, que na época tinha 4 anos de idade. Nós fizemos um trato. Em casa ela poderia se vestir de menina, fora ela deveria ser o Murilo. Em junho de 2016, a Carol assumiu o gênero feminino. Compramos vestidos, saias, blusas, sandálias. Ela deixou o cabelo crescer, passou a se maquiar e a pintar as unhas. Ela é muito vaidosa e todos os dias se olha no espelho e diz que é linda. Ela mesma escolheu seu nome feminino e adora brincar de boneca com as amigas. O Murilo nasceu menina no corpo de um menino. Ser trans nunca foi uma escolha. Hoje, aos 6 anos, a Carol é uma menina maravilhosa e uma criança espontânea, carismática, alegre e mais feliz. Bom, gente, diante de todo esse relato, fica muito claro que esse pai preferia uma filha trans heterossexual do que um filho gay, né? A desculpa de que a criança nasceu no corpo errado e põe a culpa em um erro biológico, né? Porque na cabeça dessas pessoas, a homossexualidade ela é uma escolha, né? E também tem um componente ali de culpa dos pais, né? Agora, se o erro é da natureza, os pais ficam isentos de culpa e vergonha, né? Dane-se se a criança se tornará um adulto escravo de medicamentos e procedimentos estéticos pro resto da vida, né? O importante é que essa pessoa seja hétero e tenha, por um erro da natureza, nascido no corpo errado. E isso fica muito claro quando o pai diz que não queria um filho em casa, né? Transformar esse menino em uma mulher heterossexual é a cura gay perfeita, né? É intencional? Não, mas é fruto da homofobia mesmo, né?
Segundo estudos, essas crianças geralmente são gays ou lésbicas. O número exato varia de acordo com o estudo, mas cerca de 60% a 90% das crianças trans deixam de ser trans na idade adulta. Já a doutora Debra Só, PhD pela Universidade de York, em Toronto, e especialista no assunto, diz que crianças dirão que são do sexo oposto porque querem fazer as coisas do sexo oposto. E esta é a única linguagem que elas têm para se comunicar com essa ideia, né? E também é importante dizer que após muitas pesquisas, países mais desenvolvidos como Noruega, Finlândia, Holanda, Suécia e Reino Unido proibiram os procedimentos para afirmação de gêneros em criança. Então, assim, vocês vejam que esses pais, eles têm, assim, uma ideia de gênero muito focada no que é coisa de menino e coisa de menina, né? No caso da Carol, por exemplo, a coisa do cabelo grande indicava que ela queria ser que ela era uma menina, né? E aí forçar a brincar de carrinho, que é uma coisa de menino, faria com que ela se apegasse a essas coisas de menino, né? Então, assim, isso é muito comum, né? Isso sempre foi muito comum, né? A criança, por exemplo, o menino que gosta de brincar de boneca, os pais repreendem, não pode, tem que brincar de carrinho. A menina que gostava de jogar bola quando era pequenininha, não pode, tem que brincar de boneca, né? Então, assim, menino tem cabelo curto, menina tem cabelo grande. Aquela história da Damares, né? Menino usa azul, menina usa rosa. Então, assim, todas essas questões, assim, muito estereotipadas do gênero são jogadas nas crianças e são cobradas delas, né? Então, assim, quando uma criança foge um pouquinho ou muito, como no caso da Carol, desses estereótipos de gênero, isso significa que ela pertence a um outro gênero. As pessoas estão tão focadas nesses estereótipos que esquecem que a pessoa simplesmente pode não ser tão apegada àquilo que lhe foi ensinado, né? Ela por vários motivos, ela pode fugir um pouquinho dessas regras e, de repente, querer brincar com um brinquedinho do coleguinha, que não é do mesmo sexo, se vestir como a mãe ou o pai, né, que admira. Então, assim, não tem a ver ser de outro gênero. Tem a ver com simpatizar mais com coisas que foram designadas para o outro gênero, né? Se a gente fosse adotar já há mais tempo esses critérios que são usados hoje, eu sempre cito esse exemplo da Marta, porque eu acho isso fantástico. A Marta, jogadora de futebol, ela desde criancinha gostava de jogar futebol e a mãe, os irmãos não queriam permitir que ela jogasse futebol porque era coisa de menino, mas ela insistiu e hoje em dia é a maior jogadora de futebol da história, né? E ela não se tornou um menino por causa disso. Se fosse hoje, com certeza, um pai desse, por exemplo, que não ia querer uma filha ia transformar a Marta em um menino, né? Ia levar aí num desses especialistas espertalhões de gênero e ia transformar a menina num menino e perderíamos uma grande jogadora de futebol. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão de crianças trans, com essa questão de que porque a criança fugiu um pouquinho, né, do que se espera do comportamento dela e já transformar essa criança numa outra coisa, fazer essa criança, de repente, usar bloqueadores de puberdade, usar hormônios, né? Fazer procedimentos estéticos. Então, assim, gente, muita calma nessa hora. Vamos esperar, né? Os países mais desenvolvidos já pararam com esses procedimentos, já proibiram esses procedimentos. As crianças não podem mais usar bloqueadores de puberdade, as crianças não podem mais passar por procedimentos estéticos, elas têm que esperar. E outros estudos apontam que essa criança é só um gay, é só uma lésbica, né? Que no futuro essas questões dos estereótipos vão se resolver dentro da cabeça dela, porque ela ainda não está entendendo, né, muito bem uma coisa com a outra. Mas lá na frente ela vai entender, ela vai perceber, não, eu só sou um gay ou só sou uma lésbica, eu não preciso fazer toda essa performance do outro gênero para ser quem eu sou, né? Agora, claro, se lá na frente
ela insistir e quiser fazer esses procedimentos, aí ela já é uma pessoa adulta, ela já tem consciência, plena consciência do que quer, e ela está ali tanto no seu direito quanto no seu preparo psicológico e emocional para tomar essas decisões. Gente, muita calma nessa hora, não vamos estragar a vida de uma criança porque alguns pais e mães não querem um filho gay dentro de casa. Não é? Muita calma nessa hora, vamos esperar um pouquinho, vamos ter um pouquinho de paciência, vamos deixar o filho ou filha viver da maneira como ele quiser e lá na frente ele decide o que ele vai fazer com o seu próprio corpo. Ok, gente? Era isso, um beijo e até o próximo vídeo.